Sabe aquela pergunta que não quer calar? Porque parece que para algumas pessoas o dinheiro simplesmente flui, enquanto para tantas outras é uma batalha constante, não importa o quanto se esforcem. Pois é, hoje a gente vai fundo para descobrir qual é esse tal elo perdido entre querer ser rico e de fato conseguir ser rico. É exatamente essa a questão central. É uma frustração que muita gente sente, né? Essa desconexão. A pessoa se mata de trabalhar, mas o resultado no fim do mês, na conta bancária, simplesmente não reflete esse esforço todo. Fica aquela sensação de que está faltando alguma peça nesse quebra-cabeça. E a resposta, ou pelo menos uma pista muito forte, vem do T. Harv Eker, o autor do livro. Olha só o que ele diz. Se o seu modelo financeiro subconsciente não estiver programado para o sucesso, nada que você aprenda, nada que você saiba e nada que você faça fará muita diferença. Pensa nisso. É forte, né? A ideia de que o problema não é o que a gente faz, mas como a gente está programado por dentro. Isso, olha, muda completamente as regras do jogo. Beleza? Então vamos mergulhar nesse conceito, o tal do elo perdido do sucesso. Esse elo perdido é o que o Eker chama de modelo de dinheiro. E o que é isso, afinal? Bom, é basicamente um programa que está rodando no nosso subconsciente. É um jeito pré-estabelecido de se relacionar com o dinheiro. E o ponto-chave aqui é que não tem nada a ver com lógica ou inteligência, sabe? É puro condicionamento. E a melhor forma de entender isso é pensar num termostato financeiro. É genial essa analogia. Imagina que a mente está programada para uma certa temperatura financeira, digamos 25 graus. Se de repente a vida esquenta e entra um monte de dinheiro, esse termostato interno vai ligar o ar-condicionado e fazer de tudo para te trazer de volta para os 25 graus. E o mesmo acontece se a coisa esfriar demais. A programação interna sempre tenta voltar para o padrão. Tá, mas se a gente quer mudar esse termostato, por onde começar? Bom, para isso a gente precisa ir mais fundo, chegar nas raízes da riqueza. A ideia é simples, mas é muito profunda. As raízes criam os frutos. O nosso mundo interior, o invisível, que são os nossos pensamentos, nossa programação, é o que cria o nosso mundo exterior, o visível, que são os nossos resultados financeiros. Não adianta ficar com raiva dos frutos, sabe? Se a colheita não tá boa, o trabalho tem que ser feito lá embaixo, nas raízes. E como é que essas raízes se formam? O livro aponta 3 caminhos principais, todos lá na nossa infância. Primeiro, a programação verbal. Sabe aquelas frases que a gente ouvia sem parar? Dinheiro é sujo, rico não vai para o céu. Segundo, o exemplo. O que a gente via nossos pais ou responsáveis fazendo com o dinheiro. Eram gastadores, poupadores, viviam brigando por causa de grana. E terceiro, episódios específicos. Alguma experiência marcante, boa ou ruim que a gente viveu e que criou uma associação forte com o dinheiro. E tudo isso se encaixa num processo, uma espécie de efeito dominó. Olha só, a nossa programação lá do passado gera nossos pensamentos de hoje. Esses pensamentos criam nossos sentimentos. Esses sentimentos guiam nossas ações. E, finalmente, as nossas ações produzem os nossos resultados. É uma linha direta. Por isso que tentar mudar só a ação, lá no final da fila, raramente funciona. A mudança de verdade tem que começar lá atrás, na programação. Tudo bem, já entendemos o problema. Agora, a pergunta de $1 milhão. Como a gente reprograma a nossa própria mente? Vamos começar com a primeira grande virada de chave. De um lado, a mentalidade rica diz, eu crio a minha vida. É assumir o volante, sabe? Ter a certeza de que quem está no controle é a pessoa. Do outro lado, a mentalidade pobre pensa, a vida acontece comigo. É a postura de passageiro, de vítima. A culpa é sempre do governo, do chefe, da crise. E quando se faz isso, se entrega o poder da própria vida para outras pessoas. A segunda diferença é como se fossem 2 pares de óculos diferentes para enxergar o mundo. A mentalidade pobre foca nos obstáculos. A pessoa olha para uma situação e só vê problema, dificuldade, o que pode dar errado. Já a mentalidade rica foca nas oportunidades. Olha para a mesma situação e enxerga o potencial, o crescimento, a solução. Isso é crucial, porque é aquilo em que a gente coloca o nosso foco cresce. E a terceira distinção fundamental é a intenção por trás do jogo. Pensa num jogo de futebol. A mentalidade pobre entra em campo para não perder. Joga na defesa, com medo, só pensando em pagar as contas e ter o suficiente para sobreviver. A meta é a segurança. Agora a mentalidade rica entra no jogo para ganhar. Joga no ataque, com ousadia. A meta é a abundância, é criar riqueza de verdade. A diferença na estratégia e no resultado, bom, é gigantesca. Certo. E para começar essa reprogramação na prática, o livro sugere uma ferramenta. E a primeira delas é a sua primeira declaração.
E o que é uma declaração? É importante entender que não é a mesma coisa que uma afirmação. Uma afirmação do tipo, eu sou rico, quando a conta está no vermelho, pode criar um conflito na cabeça, né? Não soa verdadeiro. A declaração é diferente. É um anúncio oficial da sua intenção. É dizer, é isso que eu vou fazer. É essa posição que eu adoto a partir de agora. É sobre o futuro. E a grande sacada é que a mudança começa com uma única declaração. Ao verbalizar isso com intenção em voz alta, a gente envia uma mensagem poderosíssima, não para o universo, mas para dentro da nossa própria cabeça, para o nosso subconsciente. É como se a gente estivesse criando um novo caminho neural, uma nova raiz, de forma consciente. E a declaração que o livro propõe como ponto de partida de tudo é esta: eu tenho uma mente milionária. Repetir isso é como plantar a primeira semente dessa nova programação. É o primeiro passo para alinhar o mundo de dentro com os resultados que se busca no mundo de fora. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Qual é a programação que está rodando aí dentro, guiando a sua vida hoje?